Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Masterclass. O nosso Masterclass de hoje vai ser destinado para aqueles que buscam investir para a aposentadoria, tá bom? Vai ser uma aula bem rápida, bem leve e você vai sair muito mais preparado para os seus investimentos daqui para frente. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é sobre por que investir para a aposentadoria. Vocês conseguem ver nesse slide um gráfico bastante interessante. No eixo X, embaixo, a gente consegue ver qual percentual da população tem mais de 60 anos. E no eixo Y, o gasto do PIB com a aposentadoria. E o que a gente pode ver é que existe uma certa diagonal, o que faz sentido. Quanto mais se tem uma população envelhecida, idosa, maior é o gasto que esse país tem com a aposentadoria. Então a gente pode ver uma certa dispersão na diagonal, né? E o que a gente pode ver é que o Brasil é o único país ali naquele quadrante que nós temos uma população ainda jovem, apenas 9% dos nossos brasileiros se enquadram aí na categoria dos idosos com mais de 60 anos, mas nós já gastamos ali quase 12% do PIB com as aposentadorias. Ou seja, nós brasileiros gastamos com aposentadoria mais do que o resto do mundo. E obviamente que isso traz um custo para a sociedade e esse custo ele vai justamente nas contas públicas. Hoje o déficit público é enorme, muito por conta disso. Nós gastamos bastante com os nossos aposentados. E a situação só vai piorar, porque, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, nós temos cerca de 125 milhões de brasileiros na idade, vamos dizer assim, ativa, entre 15 e 59 anos, essa é a idade que as pessoas mais trabalham, e apenas 17 milhões ali com mais de 60 anos. Porém, como é que vai ser nos próximos anos? Existe aqui uma estimativa do IBGE em 2060, em que nós teremos apenas 116 milhões de brasileiros na força de trabalho e teremos 56 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Ou seja, hoje nós temos ali por volta de 7 trabalhadores para cada um aposentado. E no futuro essa relação vai cair para 2. Ou seja, nós vamos ter que ter muita eficiência dos que trabalham para sustentar os que não trabalham se continuarmos com esse modelo de previdência. Ou não existirá recursos para todos os aposentados. E essa é a minha tese. Eu acho que foi prometido para os brasileiros mais do que cabe no orçamento público. E a gente consegue ver nesse outro gráfico exatamente o mesmo contexto. Em 2013 a gente tinha ainda uma população com uma concentração maior na parte dos mais jovens. Já em 2040 a gente vai ter uma concentração maior ali entre 40 e 60 anos. E lá em 2060 nós teremos uma população de idosos muito maior do que era em 2013. Então, a situação só vai se agravar daqui para frente. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver um dado bastante interessante. De 88 até 2015, teve um aumento de 80% em termos percentuais de número de aposentados. Passou de 6,52 de idosos, né, para 11,7. Isso teve um impacto importante nas contas públicas. Olha ali o que se gasta com a aposentadoria, cresceu 229% em termos do PIB. Então era 3,4, foi para 11,2. Faz sentido. Teve um aumento do número de aposentados e um aumento também do gasto com a aposentadoria. Só que o gasto com a aposentadoria cresceu de uma maneira muito mais intensa do que o número de idosos. E o que eu vejo são muitos trabalhadores que estão preocupados com a sua aposentadoria e buscam um nome muito bom, a Previdência Privada. Mas será que a Previdência Privada que te oferecem no seu banco é uma boa opção?
Eu acredito que não, e eu vou falar aqui o porquê. Primeiro, é uma baixa rentabilidade. Você bota muito dinheiro e você vai receber pouco dinheiro lá na frente. Muito em consequência das taxas. Taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de saída. E além de que existem riscos, como eu mostrei aqui no slide, e também a rentabilidade é muito baixa, perde para a poupança, como eu já tinha falado anteriormente. E obviamente não dá para esconder, estamos tendo uma discussão a respeito da reforma da Previdência, né? Ela já passou no Congresso, agora vai para o Senado, mas vamos falar dos cenários possíveis. Eu acredito que vai passar no Senado sem grandes dificuldades, mas vamos abordar os dois cenários possíveis. Existe um cenário caso a reforma não seja aprovada. Nesse cenário, parte da agenda do governo não será implementada. Isso porque o orçamento será consumido pela Previdência. Os investimentos não decolarão, os investidores vão ter receio de aplicar no país, traduzindo em um entrave no crescimento econômico. E os estados entrarão em colapso, piorando ainda mais a oferta de serviços públicos. E caso a reforma seja aceita, o que vai acontecer? O que tende a acontecer? Com a reforma, muitos investimentos voltariam, o desemprego tende a diminuir e, obviamente, a renda do trabalhador tende a aumentar. Incluindo o regime próprio de previdência social, o RPPS, situação de estados e municípios tendem a melhorar. Há muita expectativa envolvida, o mercado está confiante com essa proposta, eu também acredito que deve passar no Senado sem grandes dificuldades. Agora, se investir em previdência privada não é uma boa alternativa, qual é uma boa alternativa? Eu gosto muito de investimento em ações. A gente pode ver aqui o desempenho do índice Bovespa e o que a gente pode notar é que no curto prazo realmente pode existir volatilidade, mas na hora que você investe em prazos mais dilatados, o que acontece? O seu retorno tende a ser bastante positivo, o Ibovespa está muito próximo da sua máxima e eu acredito que o investimento em ações é um dos melhores investimentos para você fazer para a sua aposentadoria. Bom, eu vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre as oportunidades de investimento, tá bom?